Para o cidadão brasileiro, um concurso público sempre significou segurança no emprego, além de muita confiança na prova e nos resultados dela. Mas agora uma investigação revela um escândalo sem precedentes. E você vai ver os detalhes com exclusividade aqui no Jornal da Record. Durante quase 20 anos, uma quadrilha vendeu o resultado das provas. A Polícia Federal também investiga as centenas de pessoas que entraram de maneira fraudulenta no serviço público, inclusive na própria polícia. Nas mãos dos policiais, as provas de um crime, todas com respostas certas e redações corrigidas. São provas de concursos públicos vendidas para os candidatos antes dos exames. Esta busca da Polícia Federal revirou casas e apartamentos atrás de gabaritos de vários concursos públicos. O resultado foi devastador. A quadrilha ficava em Santos, no litoral paulista, e agia há mais de 16 anos em todo o Brasil. Antônio de Luca é acusado de comandar o esquema. Ele é professor e empresário, dono desta faculdade em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O bando montou uma estrutura para atender os interessados de diversas maneiras. Cada integrante tinha uma função específica. Um grupo desviava as provas. O policial rodoviário federal, Maurício Toshikatsu, é acusado desse crime. Segundo a PF, ele furtava as provas guardadas na sede da Polícia Rodoviária em São Paulo. Maurício foi preso semana passada. Outra parte do grupo distribuía as provas. Antônio Vilela, um advogado, atendia no próprio escritório em São Paulo e repassava os gabaritos para os vendedores das quadrilhas. Os vendedores montavam a lista de clientes, formada por candidatos interessados na aprovação fácil. As provas chegavam a ser vendidas por até R$30 mil. O valor alto servia também para pagar a equipe de professores especializados em concursos. Eles respondiam rapidamente às questões na véspera do exame. Edgar Suenaga era um desses professores de aluguel e também foi preso na semana passada. A quadrilha tinha ainda falsificadores para produzir diplomas falsos. Eram oferecidos aos candidatos sem curso superior ou que precisavam de alguma formação específica. Na avaliação deste especialista, fraudar concursos públicos é um crime grave. Toda a sociedade perde com isso, né? Não só aquele que presta o concurso, mas a sociedade como um todo. Porque, a rigor, o concurso público ele existe para selecionar o melhor. E é interesse da sociedade que o funcionário público seja aquele que representa o que há de melhor na sociedade. A investigação apurou que foram negociados gabaritos de exames da OAB e de órgãos como Caixa Econômica Federal, Receita Federal, ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência e da própria Polícia Federal. É aqui na Academia Nacional de Polícia que os candidatos aprovados nos concursos se preparam para o trabalho. É uma formação específica que inclui técnicas de investigação, por exemplo. A Operação Tormenta revelou que 53 candidatos tiveram acesso a uma das provas para agente federal. 7 deles chegaram até a cursar a academia. E todos foram suspensos, de acordo com o Ministério Público Federal, e podem responder por estelionato. Agora, a Polícia Federal investiga os exames realizados nos últimos 10 anos para identificar outros policiais que tenham entrado na corporação por meio de fraudes. À medida que tu tem um corrupto dentro desse grupo, sabe, toda a tua estratégia de uma operação, ela pode ser repassada e de repente tu, em vez de surpreender, tu passa a ser surpreendido. E isso coloca em risco a vida de um policial? Com certeza, coloca a vida em risco, porque tu vai vendido para uma operação policial. O que o representante dos policiais teme é exatamente o que aconteceu com Leandro Leme de Andrade. Ele é acusado de ter obtido a prova da Polícia Federal antes do concurso. E enquanto era investigado pela Operação Tormenta, chegou a comentar com a namorada, num telefonema, o que estudava na academia. "Tô ligado, vou grampear seu telefone." "Você não é louco de fazer isso." "Sou sim, já tive até a oportunidade, só não tenho a escuta." Leandro é um dos donos desse restaurante em Santos. Ele e o sócio André prestaram o concurso da Polícia Federal.
André passou na prova escrita, mas foi desclassificado por não entregar o exame toxicológico, um teste para comprovar se o candidato já fez uso de drogas. Em um concurso para a Receita Federal, a quadrilha adotou uma estratégia ousada para repassar as respostas aos candidatos. Renato Albino invadiu a Escola Superior de Administração Fazendária no porta-malas do carro de um candidato que fazia parte do esquema. Renato entrou no prédio e encontrou o primeiro candidato que saiu da prova, o que também já havia sido combinado antes. Com as respostas em mãos, Renato foi até um banheiro e passou por telefone as perguntas e respostas para Antônio de Luca. Ele, De Luca, recebia todas as informações em um lugar que não chamava a atenção, a praça de alimentação deste shopping em Brasília. Dali, as informações foram repassadas para algumas pessoas que estavam aqui nesse prédio. Eram candidatos que em sala de aula faziam uma prova para o concurso de auditor fiscal. Pelo menos 40 pessoas que utilizavam-se de um ponto eletrônico foram beneficiadas com esse esquema. Ponto eletrônico é um aparelhinho como esse. Colocado no ouvido, nem aparece e funciona como um telefone para receber recados de voz. A quadrilha nem se preocupava em ser discreta. Nesta conversa telefônica, o mesmo Renato Albino, que invadiu o prédio público no porta-malas, é procurado por um amigo interessado em comprar drogas e diz que o ramo dele é outro. Meu negócio é vender diploma e concurso. Não é isso aí que eu vendo. Até agora, 12 pessoas foram presas, 8 estão em prisão preventiva e 4 respondem ao processo em liberdade. Mas a Polícia Federal estima que até o fim das investigações poderão ser indiciadas mais de 100 pessoas que se beneficiaram do esquema de fraudes nos concursos. A grande vantagem na investigação desse tipo de crime é que o fraudador de concurso público sempre vai deixar rastro. E a cada dia que passa, a gente identifica mais candidatos que se beneficiaram do esquema. E muitos deles estão colaborando com a polícia na investigação.